Por que você pensa que você sabe o que poder parece? Você pensa que é a arma na mesa ou os milhões no cofre? Você está errado. Poder real é perceber que você está prestes a perder a única coisa que faz você humano. Dante Cavallo era o rei de Chicago, um homem que não temia a morte porque ele a acolhia. Mas quando o telefone dele tocou às 2 da manhã, uma chamada da empregada dele aterrorizada, o rei não apenas tropeçou, ele caiu. Por favor, venha para casa. Ela está a destruindo. Aquelas 6 palavras transformaram um assassino a sangue frio em um marido desesperado, dirigindo 120 milhas por hora em direção a um pesadelo que ele nunca viu chegando. O que ele encontrou quando ele abriu aquela porta não apenas partiu o coração dele, congelou a alma dele. A chuva em Chicago não lavou os pecados da cidade. Apenas fez o pavimento mais escorregadio para o sangue escorrer para as sarjetas. Dentro do lounge VIP do Obsidian, clube privado na rua West Randolph, o ar cheirava a charutos caros e medo. Dante Cavallo sentou-se em uma poltrona de veludo que parecia mais um trono. Ele tinha 32 anos de idade, com olhos da cor de expresso queimado e uma mandíbula que poderia cortar vidro. Ele era o dom da família criminosa Cavallo, e atualmente ele estava entediado. Em frente a ele sentava-se Thomas O'Malley, um distribuidor rival que estava desviando dinheiro do topo das rotas de transporte. O'Malley estava suando, as mãos trêmulas dele pairando sobre um copo de uísque que ele estava muito aterrorizado para beber. Eu estou dizendo a você, Dante. O'Malley gaguejou. Usando o primeiro nome, ele não havia ganhado o direito de falar. Foi um erro de escritório. Meu contador, Arthur, ele cometeu um erro. Dante não piscou. Ele ajustou o punho do seu terno Brioni feito sob medida. Arthur está morto há 3 dias, Thomas. Nós o encontramos no porta-malas de um Honda Civic em O'Hare. Então, a menos que Arthur esteja cozinhando livros do inferno, você está mentindo para mim. Dante sinalizou para seu executor, uma montanha de homem chamado Rocco. Rocco deu um passo à frente, um silenciador pesado brilhando na luz fraca. A atmosfera era sufocante. Este era o mundo de Dante, controlado, violento e preciso. Então a vibração zumbiu contra o peito de Dante. Ele ignorou. Ninguém ligava para a linha pessoal. Apenas 3 pessoas tinham o número. O seu consigliere, que estava de pé fora da porta, a mãe dele, que estava atualmente na Sicília, e o telefone da casa na propriedade Blackwood. O telefone parou, então imediatamente começou de novo. Dante ergueu uma mão. Rocco fez uma pausa, o cano da arma a polegadas da têmpora de O'Malley. Dante puxou o telefone. Casa. Um frio pico de irritação o atingiu. Ele havia deixado instruções rigorosas. A esposa dele, Amélia, sabia melhor do que interromper negócios. Ou pelo menos, ela deveria. Eles haviam sido casados por 6 meses, um casamento por contrato para unir os territórios irlandeses e italianos. E embora Amélia fosse gentil, ela estava aprendendo que ser a senhora de Cabello significava que o silêncio era uma virtude. Ele deslizou para a direita, a voz dele caindo para um sussurro letal. Isso é melhor que seja vida ou morte. Signore, por favor. Não era Amélia, era Greta, chefe da governanta. Uma mulher que havia servido a família Cavallo por 30 anos. Uma mulher que havia uma vez enfaixado os joelhos de Dante quando ele caiu da bicicleta dele. Ela estava gritando, a voz dela rachando com uma histeria que Dante nunca havia ouvido dela. Greta! Dante levantou-se. O movimento foi tão abrupto, a poltrona pesada arranhou ruidosamente contra o chão. Calma! O que é? Você tem que vir para casa. Agora! Oh Deus, o sangue, há tanto! O mundo ao redor de Dante, o clube, o dinheiro, o traidor choramingão O'Malley evaporou. Quem está sangrando? É Amélia? É Siena? Greta soluçou. Siena está... Ela enlouqueceu, signore. Ela trancou as portas.
Ela está a destruindo. Ela está gritando. E eu ouço coisas quebrando. E a senhora Cavalo parou de chorar. Ela parou de chorar 5 minutos atrás, Dante. Por favor, Sienna. O nome caiu como uma maldição. Sienna Mercer, a filha do político de Chicago com quem Dante havia crescido. A mulher que pensou que ela seria a única a usar o anel de Dante até que ele escolhesse a aliança estratégica com Amélia Sullivan em vez disso. Sienna, que havia implorado para ficar na propriedade por segurança depois de um assalto no apartamento dela na semana passada. Dante havia permitido. Ele pensou que Amélia precisava de uma amiga. Ele pensou que Sienna era inofensiva. Estúpido. Eu estou indo, Dante disse. A voz dele não era mais humana. Era o rosnado de um predador protegendo seus filhotes. Ele desligou e olhou para Rocco. Matthew, faça isso bagunçado. Então pegue o carro. Agora! Ele não esperou pelo grito de O'Malley. Dante já estava correndo pelo clube, saindo pela saída dos fundos para a chuva torrencial. Ele saltou para o banco do motorista do seu Maserati MC20 preto, antes que seu motorista pudesse sequer abrir a porta. Saia! Dante ordenou ao motorista. Ele engatou o carro, os pneus guinchando contra o asfalto molhado enquanto ele rasgava para a rua. A propriedade Blackwood ficava a 20 milhas de distância em Lake Forest. Neste tempo, era uma viagem de 40 minutos. Dante decidiu que ele faria isso em 15. Enquanto ele serpenteava pelo tráfego na I-94, desviando entre semicaminhões com precisão imprudente, a mente dele voltou para aquela manhã. Amélia havia parecido pálida no café da manhã. Ela era uma mulher pequena, com cabelo como ouro fiado e olhos que sempre pareciam conter uma profundidade trágica. Provavelmente um resultado de crescer com um pai abusivo antes de ser vendida para Dante. Ela havia estado usando um suéter de gola alta, embora fosse meados de julho. Você está bem, Mia? Dante havia perguntado, olhando para cima de seu tablet. Eu estou bem, Dante, ela havia sussurrado, não encontrando os olhos dele. Apenas uma dor de cabeça. Sienna me deu um chá para isso. Sienna. Ela havia estado de pé atrás de Amélia, sorrindo aquele sorriso de tubarão. Eu estou cuidando bem dela, Dante. Não se preocupe com sua pequena passarinho. Vá administrar seu império. Dante agarrou o volante tão forte que o couro rangeu. Ele havia visto as contusões no pulso de Amélia 2 dias atrás. Ela disse a ele que tropeçou no jardim. Ele havia acreditado nela. Por que ele havia acreditado nela? Porque era mais fácil. Porque ele não queria admitir que trazer sua ex-amante para casa com sua nova, frágil esposa era um erro de proporções catastróficas. Se ela a tocar, Dante sussurrou para o carro vazio, seu velocímetro batendo 130 milhas por hora, se ela tiver tocado um único cabelo na cabeça dela, eu vou queimar a cidade com Sienna dentro dela. Ele derrapou em uma esquina, por pouco não atingindo um guarda-corpo. A imagem de Amélia, doce, quieta Amélia, pintava aquarelas na sala de sol e deixava manjericão fresco no travesseiro dele, preencheu a mente dele. Ela era a única coisa limpa na vida suja dele, e ele a havia deixado sozinha com uma víbora. Os portões de ferro forjado da propriedade Blackwood estavam fechados. Dante não tinha tempo para o teclado. Ele arremessou o Maserati pelo centro, o metal gemendo e estalando, enquanto o carro esportivo caro forçava seu caminho para a propriedade, estilhaçando faróis e arranhando a pintura até o primer. Ele derrapou até parar em frente aos enormes degraus de calcário. A casa era geralmente um farol de calor, mas esta noite apenas um quarto estava iluminado. A suíte master no segundo andar. A janela estava aberta, e mesmo sobre o motor em marcha lenta e a chuva, ele podia ouvir. Batida. Dante não se incomodou com sua arma. Ele precisava das mãos dele. Ele chutou a porta da frente, o pesado carvalho fraturando perto da fechadura. Greta! Ele rugiu, a voz dele ecoando pelo grande hall. A empregada apareceu do corredor da cozinha.
o uniforme dela rasgado, o rosto dela molhado de lágrimas. Ela estava tremendo violentamente. Lá em cima, eu tentei pará-la, signore, mas ela me atingiu com o vaso. Ela trancou a porta por dentro. Dante não parou para confortá-la. Ele subiu as escadas 3 de cada vez. Enquanto ele alcançava o patamar, os sons se tornaram distintos. Não eram apenas coisas quebrando, era o baque molhado e surdo de algo atingindo carne. E a voz. Você pensa que ele te ama? A voz de Siena guinchou, alta e maníaca. Você, pequena vadia sem valor, ele te comprou. Você não é nada além de um contrato. Uma égua reprodutora que não consegue nem fazer o trabalho dela. Dante alcançou as portas duplas do quarto principal. Ele tentou a maçaneta, trancada. Abra a porta! Dante berrou, recuando. Diga a ele! Siena gritou de dentro. Diga a ele que fracasso você é, Amélia. Não houve resposta de Amélia. Apenas um gemido baixo e doloroso que rasgou o peito de Dante como uma faca serrilhada. Dante não hesitou. Ele virou o ombro e bateu com todo o peso do corpo dele na porta. A madeira estilhaçou, mas aguentou. Ele rugiu em frustração e chutou, a sola da bota dele conectando bem ao lado do mecanismo da fechadura. Com um estalo ensurdecedor, a porta abriu-se e, batendo contra a parede interior, Dante tropeçou para dentro do quarto, os punhos levantados, pronto para matar. Mas o que ele viu o fez congelar. Isso fez o sangue nas veias dele se transformar em gelo absoluto. O quarto estava demolido. A penteadeira estava derrubada. Garrafas de perfume jaziam estilhaçadas, criando uma mistura docemente enjoativa com o cheiro metálico de sangue. As roupas de Amélia, os vestidos de seda dela, os casacos dela, estavam rasgados e espalhados pelo chão como confetes. No centro do quarto, Amélia estava de joelhos. Ela estava usando uma camisola branca que estava rasgada no ombro e manchada de carmesim. O cabelo dourado dela, geralmente longo e ondulado, havia sido cortado de forma irregular em um lado, deixando tufos irregulares saindo. O rosto dela estava inchado, uma contusão roxa escura florescendo sobre o olho esquerdo dela, e o lábio dela estava rachado. Mas ela não estava se encolhendo. Ela estava enrolada em torno de algo. O corpo dela era um escudo humano, curvada sobre uma pilha de molduras de tela, as pinturas dela. De pé sobre ela estava Siena. Ela parecia desequilibrada. Ela estava segurando um par de tesouras de tecido pesadas em uma mão e uma garrafa de terebintina na outra. Ela estava ofegando, os olhos dela selvagens, a maquiagem dela geralmente impecável borrada no rosto dela. Dante, Siena respirou, vendo ele. Ela não parecia assustada. Ela parecia aliviada. Ela sorriu, gesticulando para a mulher quebrada no chão com as tesouras. Você chegou bem a tempo. Eu estava apenas tirando o lixo. Os olhos de Dante moveram-se de Siena para Amélia. Amélia lentamente levantou a cabeça dela. Ela olhou para Dante, mas não havia esperança no olho dela não inchado. Havia terror. Ela recuou dele, puxando as pinturas arruinadas mais apertado contra o peito dela. Eu não a deixei queimá-los, Amélia sussurrou, a voz dela quebrada e rouca. Eu sinto muito, Dante. Eu sei que você odeia o cheiro de tinta. Eu sei que eu sou um fardo. Mas eu salvei a da sua mãe. Dante sentiu o mundo inclinar. Ele olhou para a pintura que ela estava protegendo com a vida dela. Era um retrato da falecida mãe de Dante, um presente que Amelia estava trabalhando em segredo para o aniversário dele. Ela havia apanhado. Ela havia deixado Siena cortar o cabelo dela e bater no rosto dela, apenas para proteger uma pintura destinada a ele. E ela pensou que ele estaria bravo com ela. A realização atingiu Dante com a força de um golpe físico. Amélia não apenas temia Siena, ela o temia. Ela pensou que isso era o castigo dela. Ela pensou que ela merecia isso. Siena riu, um som cruel e tilintante. Olhe para ela, Dante. Ela é patética. Ela não é uma rainha para um rei como você.
Eu estou fazendo um favor a você. Eu ia terminar isso e então poderíamos estar juntos, como deveríamos estar. Siena deu um passo em direção a Amélia, levantando as tesouras novamente. Mexa-se, sua ratinha. Dante moveu-se. Ele não correu. Ele borrou. Ele atravessou o quarto em 2 passadas. Ele não foi pela arma. Ele foi pela garganta. A mão dele apertou em torno do pescoço de Siena, levantando-a dos pés dela. As tesouras tilintaram no chão. A garrafa de terebintina espirrou sobre o terno caro dele. Mas ele não se importou. Ele bateu Siena contra a parede, os dedos dele apertando, cortando o ar dela, cortando o riso dela, cortando a vida dela. Dante, Siena engasgou, arranhando a mão dele, os olhos dela esbugalhados. Eu fiz isso por você. Você, Dante sussurrou, o rosto dele a polegadas do dela, os olhos dele desprovidos de qualquer humanidade. Cometeu um erro. Ele a jogou. Ele não apenas a largou, ele a arremessou pelo quarto. Siena bateu na pesada cômoda de carvalho e desabou no chão, ofegando por ar, agarrando as costelas dela. Dante virou as costas para a ameaça. Ele não se importou se ela se levantasse. Se ela se levantasse, ele a mataria. Se ela permanecesse no chão, Rocco lidaria com ela. Ele caiu de joelhos ao lado de Amélia. A mudança nele foi instantânea. O monstro desapareceu, substituído por um homem tremendo de terror. Ele pairou as mãos dele sobre ela, com medo de tocá-la, com medo de que ele quebrasse a única coisa no mundo que importava. Mia, ele engasgou. Mia, olhe para mim. Amélia recuou, protegendo o rosto dela com os braços dela. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, não fique bravo. Eu vou limpar isso. Não! Dante gemeu, o som rasgando da garganta dele. Lágrimas queimaram os olhos dele, as primeiras lágrimas que ele havia derramado desde que ele era um menino. Ele gentilmente agarrou os pulsos dela, puxando-os para longe do rosto dela. Não, amore, não. Ele olhou para o cabelo irregular, o sangue, o medo. Eu não estou bravo com você, Dante disse, a voz dele tremendo. Eu vou matar todo mundo que um dia fez você sentir que você tinha que se desculpar por existir, começando comigo mesmo. Ele a pegou nos braços dele. Ela era tão leve, demais leve. Rocco! Dante gritou, um som tão primal que sacudiu as janelas. Ele levantou-se, segurando a esposa dele contra o peito dele. Ele olhou para Siena, que estava tentando rastejar em direção à porta. Dante pisou na mão dela. Forte. Ossos estalaram. Siena gritou. Não vá a lugar nenhum. Dante disse, a voz dele calma e morta. Nós estamos apenas começando. Ele saiu do quarto, carregando Amélia para longe do inferno que ele havia permitido entrar na casa deles, deixando a porta aberta para os homens dele que estavam apenas subindo as escadas. Mas enquanto ele a carregava pelo corredor, Amélia sussurrou algo na camisa molhada dele que o parou morto em suas trilhas novamente. Dante, o bebê. Dante olhou para ela, o coração dele batendo contra as costelas dele. O quê? Amélia fechou os olhos, uma lágrima fresca traçando através do sangue na bochecha dela. Ela me chutou. No estômago. Eu acho que eu estou perdendo ele. O mundo de Dante não apenas congelou desta vez. Ele se estilhaçou em 1 milhão de pedaços irregulares. Dante Cavalo não orava. Ele lidava com incertezas, balas, dinheiro, contratos. Mas enquanto o pesado SUV blindado rasgava os semáforos vermelhos de Chicago, flanqueado por 3 veículos de escolta, Dante estava implorando a um Deus que ele havia há muito tempo abandonado. Fique comigo, Mia. Abra seus olhos. Amélia estava deitada no banco de trás, a cabeça dela no colo dele. Dante estava pressionando uma toalha do kit de emergência do carro contra o estômago dela. As mãos dele escorregadias com o sangue da esposa dele e potencialmente do filho não nascido dele. Rocco estava dirigindo. O massivo executor estava em silêncio, os nós dos dedos dele brancos no volante,
passando por todo sinal de pare, forçando o tráfego que vinha em sentido contrário a desviar para os canteiros centrais. Ele sabia que se Amelia morresse neste carro, Dante colocaria uma bala na própria cabeça dele antes que o sol nascesse. Dói, Amélia sussurrou, a voz dela mal audível sobre o rugido do motor. Ela se encolheu, o rosto dela cinza. Dante, eu não sabia. Eu não sabia sobre o bebê. Eu teria lutado mais forte. Shh, Dante acalmou, escovando o cabelo irregular e cortado da testa suada dela. O coração dele parecia que estava sendo apertado em um torno. Você lutou como uma leoa. Não fale, guarde sua força, Siena disse. Os olhos de Amélia tremeluziram, perdendo o foco. Ela disse que você seria feliz se eu fosse embora. Que você precisava de um herdeiro, de uma mulher forte. Não eu. A raiva que subiu através de Dante era tão quente que quase o cegou. Ele a empurrou para baixo. Ele não podia se dar ao luxo da raiva agora. Ele precisava de calma. Ela mentiu, Dante disse, a voz dele feroz e tremendo. Você é a única força que eu tenho. Você me ouve? Você é a única coisa neste mundo que eu preciso. Não ouse me deixar, Amélia. Essa é uma ordem do seu marido. Não me deixe. O SUV parou bruscamente em frente ao centro médico privado de St. Jude, uma instalação financiada inteiramente pela família Cavallo, para momentos exatamente como este. As portas voaram abertas antes mesmo que o carro parasse. Uma equipe de médicos e enfermeiras, alertados pela ligação de Rocco, invadiu o veículo. Eu a peguei! Dr. Samuel Bennett gritou, puxando a maca para perto. Ele era o melhor cirurgião de trauma do estado, um homem que Dante possuía corpo e alma. Dante saiu apressado, levantando Amélia e colocando-a gentilmente na maca. Ela levou um chute no abdômen, trauma por força contundente. Ela está grávida. Termo desconhecido. Ela está sangrando muito. Os olhos do Dr. Bennett se arregalaram ligeiramente, mas ele não hesitou. Agora mova-se. Prepare o ultrassom na sala de trauma. Eles a levaram embora. Dante tentou seguir, a mão dele agarrando o trilho da maca, mas o Dr. Bennett colocou uma mão firme no peito dele nas portas duplas. Dante, você não pode entrar lá. Você não está estéril e você está em choque. Essa é minha esposa, Dante rosnou, sangue pingando dos punhos da camisa dele na parede imaculada do chão do hospital. E meu filho. E eu estou tentando salvá-los, Bennett disse, a voz dele caindo para um sussurro áspero. Se você entrar, você distrai minha equipe. Você quer se sentir no controle, ou você quer que eles vivam? Dante congelou. A pergunta cortou através do pânico dele. Ele olhou através da janela de vidro, vendo as enfermeiras cortando a camisola arruinada de Amélia, conectando-a a monitores que bipavam com um ritmo assustadoramente rápido. Ele recuou. Salve-os, Samuel, ou não se incomode em sair. As portas se fecharam. Dante ficou sozinho no corredor. O silêncio do hospital era ensurdecedor comparado ao caos na mente dele. Ele olhou para as mãos dele. Elas estavam manchadas de carmesim. Ele caminhou para a área de espera e desabou em uma cadeira de plástico. Ele não limpou o sangue. Ele precisava vê-lo. Ele precisava lembrar exatamente o que sua negligência havia custado. 10 minutos se passaram. 20. 1 hora. Rocco apareceu, segurando uma xícara de café preto e uma camisa nova que alguém havia trazido do carro. Ele parecia hesitante em se aproximar do chefe. Dante estava olhando para a parede sem piscar. Chefe, Rocco disse suavemente. Os meninos, eles têm Siena. Ela está no porão do armazém na quinta. Ela está pedindo para falar com o pai dela. Dante não olhou para cima. O pai dela é um senador. Se ele ligar, diga a ele que a filha dele está de férias. E se ele insistir? Dante finalmente virou a cabeça. Os olhos dele estavam mortos. Então envie a ele a língua dela. Rocco assentiu, a expressão dele sombria. Entendido.
Além disso, nós encontramos isso na bolsa dela. Rocco entregou a Dante um pequeno frasco translúcido. Estava vazio, mas cheirava fracamente a amêndoas amargas e produtos químicos. O que é isso? Dante perguntou, pegando o frasco. Nós fizemos um teste rápido com os contatos no laboratório, Rocco disse. É um composto baseado em digitálicos. Em pequenas doses, causa fadiga, dores de cabeça, confusão e fraqueza muscular. Em altas doses, parada cardíaca, Dante terminou. As peças se encaixaram na mente de Dante, as dores de cabeça de que Amelia havia reclamado, a tontura, o jeito que ela havia se tornado tão dócil, tão cansada nas últimas semanas. Ela não estava apenas abatendo, Dante sussurrou, o aperto dele no frasco apertando até o plástico rachar. Ela estava a envenenando. Ela estava a enfraquecendo para que ela não pudesse revidar. Ela estava a matando, lentamente, bem debaixo do meu nariz. Senhor Cavalo? A cabeça de Dante se ergueu rapidamente. Dr. Bennet estava de pé pelas portas duplas. Ele puxou a máscara cirúrgica dele para baixo. Ele parecia exausto. Dante levantou-se, o coração dele martelando contra as costelas dele como uma marreta. Ele não falou. Ele não podia. Ela está estável, Bennet disse. Dante soltou um fôlego que soou como um soluço. O sangramento interno era de um descolamento de placenta, uma separação parcial. Bennet explicou rapidamente. É sério, Dante. Muito sério. Mas nós paramos o sangramento. Amelia está fraca, desnutrida e tem traços de uma substância tóxica no sangue dela que complicou a anestesia. Mas ela é uma lutadora. O bebê? Dante perguntou, a voz dele rachando. Bennet conseguiu um sorriso cansado. Você tem um filho, Dante. O batimento cardíaco dele é forte. Ele está com cerca de 14 semanas. Ele aguentou. Um filho. Dante Cavalo, o homem que destruiu tudo o que ele tocou, tinha um filho que se recusou a morrer. Posso vê-la. Ela está em recuperação. Ela está sedada. Mas sim, vá até ela. Dante passou pelo médico. Ele não correu desta vez. Ele caminhou com os passos pesados e solenes de um homem que havia recebido uma segunda chance que ele não merecia. O quarto estava escuro, iluminado apenas pelo brilho verde rítmico do monitor cardíaco. Amélia parecia pequena na cama do hospital, fios e tubos criando uma gaiola ao redor dela. O rosto dela estava limpo agora, o sangue lavado, mas as contusões estavam piores. Mapas de violência roxos escuros e amarelos pela maçã do rosto e mandíbula dela. Dante sentou-se na cadeira ao lado da cama dela. Ele havia estado lá por 6 horas. Ele não havia dormido. Ele não havia comido. Ele apenas observou a subida e descida do peito dela, aterrorizado de que se ele desviasse o olhar, isso pararia. Ele segurou a mão dela, a que estava sem o IV. Os dedos dela estavam frios. Ele os esfregou gentilmente com o polegar dele, repetidamente. Eu sinto muito, ele sussurrou na escuridão. Eu prometo a você, Mia, eu vou queimar o mundo para te manter aquecida. Amélia moveu-se ligeiramente, um pequeno gemido de dor escapando dos lábios dela. Mas ela não acordou. Dante precisava fazer algo. Se ele ficasse sentado aqui por mais tempo, a culpa o comeria vivo. Ele precisava entender como isso havia acontecido, como ele havia sido tão cego. Amélia era tímida, sim, mas ela não era fraca. Por que ela não havia contado a ele? Ele lembrou-se da bolsa que Greta havia embalado para ela. Estava sentada no canto do quarto. Greta havia empurrado alguns itens pessoais nela antes que a ambulância partisse. Dante levantou-se e caminhou até a bolsa. Ele vasculhou-a, encontrando uma muda de roupa, a escova de cabelo dela e um grosso caderno de esboços encadernado em couro. Ele puxou o livro. Ele sabia que Amelia desenhava. Ela passava horas na sala de sol, mas ele nunca havia olhado dentro. Ele respeitava a privacidade dela. Tolo, ele pensou. Privacidade é onde segredos apodrecem. Ele abriu o livro.
As primeiras páginas eram belos esboços do jardim. A fonte, até um esboço de Dante dormindo no sofá, desenhado com tal ternura que fez o peito dele doer. Mas enquanto ele folheava mais, o tom mudou. Os desenhos se tornaram irregulares, escuros. Esboços a carvão de uma mulher sem rosto de pé nas sombras. E então a escrita começou. Não era apenas um caderno de esboços, era um diário. 12 de junho. Siena mudou-se hoje. Dante diz que ela é uma amiga. Eu quero acreditar nele. Mas o jeito que ela olha para mim é como se ela estivesse dissecando um sapo. Ela me disse que meu vestido parecia barato. Ela sussurrou que Dante só se casou comigo pelos negócios do Porto. Eu sei que isso é verdade, mas ouvi-la dizer isso dói. A mandíbula de Dante apertou. 20 de junho. Eu me sinto tão doente ultimamente. O chá que Siena me faz tem gosto amargo, mas ela insiste que é uma receita antiga de família para a fertilidade. Ela me observa beber cada gota. Se eu não o fizer, ela diz a Dante que eu estou sendo ingrata. Eu não quero incomodá-lo. Ele tem tanto trabalho. Veneno, Dante sibilou, lendo as palavras. Ela estava alimentando você com isso e eu a deixei. Ele folheou as páginas mais rápido, a raiva dele aumentando a cada frase. 1º de julho. Ela me encontrou no berçário hoje. Eu estava apenas olhando. Eu ainda não contei a Dante que eu acho que estou grávida ainda. Eu queria ter certeza. Siena riu de mim. Ela disse, você realmente pensa que ele quer um filho com você? Ele me disse ontem à noite que ele não pode esperar para se livrar de você. Ela está mentindo. Eu sei que ela está mentindo. Mas Dante está tão frio ultimamente. Ele mal olha para mim. Talvez ela esteja certa. Dante bateu o livro, as mãos dele tremendo. Ele não havia estado frio porque ele queria se livrar dela. Ele havia estado distante porque ele estava tentando protegê-la da guerra com o clã O'Malley. Pensou que ele estava a mantendo segura, mantendo-a separada de seus negócios. Em vez disso, a distância dele havia dado a Siena a munição que ela precisava para quebrar a mente de Amélia. Ele abriu o livro na última entrada, datada desta manhã. A caligrafia estava trêmula, errática. 15 de julho. Ela encontrou a pintura para o aniversário dele. Ela me disse que se eu não a destruísse eu mesma, ela diria a Dante que eu estava dormindo com os guardas. Ela disse que ela tem fotos adulteradas, disse que Dante acreditaria nela porque eu não sou ninguém, e ela é Siena Mercer. Eu não vou destruí-lo. É a única coisa que eu tenho para mostrar a ele que eu o amo. Se ela me machucar, eu vou aguentar. Mas eu tenho que proteger o bebê. Eu estou tão assustada. Dante, por favor, venha para casa. Dante abaixou o livro. Uma lágrima quente e zangada escorregou pela bochecha dele. Ela havia suportado tortura psicológica, envenenamento e abuso físico, tudo enquanto acreditava que o marido dela não a amava. E ela havia feito isso para proteger uma pintura, para proteger a honra dele, para proteger o filho dele. A porta do quarto do hospital abriu suavemente. Era Rocco. Chefe, Rocco sussurrou, nós temos uma situação. Dante colocou o diário na mesa de cabeceira. Quando ele se virou para Rocco, a tristeza havia sumido. No lugar dela estava uma escuridão tão profunda que parecia escurecer as luzes no quarto. O quê? Nós checamos os registros do telefone de Siena como você pediu, Rocco disse, entrando no quarto. As mensagens. Elas não eram apenas para o pai dela. Com quem ela estava falando? Thomas O'Malley, Rocco disse, antes que você o matasse. Dante ficou muito imóvel. Ela deu a O'Malley as rotas de transporte, Rocco continuou. Ela disse a ele quando Arthur, o contador, estaria no aeroporto. Ela trocou nossos segredos, Dante. Ela os trocou por uma promessa. Que promessa? Dante perguntou, a voz dele baixa e letal. O'Malley prometeu que uma vez que ele tomasse seu território, ele mataria a Amélia por ela. Ela traiu a família apenas para se livrar de sua esposa. Dante riu. Foi um som curto, seco, vazio de humor. Não era apenas uma disputa doméstica.
Não era apenas uma ex-namorada ciumenta. Era alta traição. Sienna Mercer havia tentado desmantelar o império dele e assassinar a família dele. Dante caminhou até Amélia. Ele se inclinou e beijou a testa dela, bem sobre a bandagem. Durma bem, meu amor, ele sussurrou. Quando você acordar, os monstros terão ido embora. Todos eles. Ele se virou para Rocco. O carro está pronto? Sim, chefe. Bom, Dante ajustou o paletó dele, abotoando-o sobre a camisa manchada de sangue. Leve-me ao armazém. É hora de Sienna aprender o que acontece quando você quebra a rainha. E o senador? Rocco perguntou. Ele está ligando para o chefe de polícia. Dante parou na porta. Ele olhou para trás para a esposa dele dormindo. Deixe-o ligar, Dante disse. Quando eu terminar com a filha dele, a polícia será o menor dos problemas dele. Esta noite, o diabo não está orando mais. Ele está cobrando? O armazém no distrito de empacotamento de carne era uma relíquia da velha Chicago. Tijolo, aço e silêncio. Era um lugar onde gritos não ecoavam. Eles apenas desapareciam. Dentro, Sienna Mercer sentou-se amarrada com braçadeiras a uma pesada cadeira de madeira no centro do vasto, vazio chão. O vestido de grife dela estava arruinado, a máscara dela escorrendo em rios pretos pelo rosto dela. A mão dela, a que Dante havia esmagado, estava apressadamente enfaixada, latejando com um ritmo surdo e nauseante. Ela não estava chorando mais. Ela estava fervendo de raiva. Ela era filha de um senador. Ela era intocável. Dante estava apenas bravo. Ele se acalmaria. Ele sempre se acalmava. A pesada porta de baía de metal gemeu e rolou para cima. Os faróis do SUV cortaram a escuridão, cegando-a. Dante saiu. Ele havia trocado a camisa dele. Mas a aura de violência ao redor dele era mais densa do que antes. Ele caminhou em direção a ela, o som dos sapatos de couro italiano dele ecoando contra o concreto como o tic-tac de um relógio do juízo final. Rocco puxou uma cadeira dobrável de metal e Dante sentou-se diretamente em frente a ela, os cotovelos dele apoiados nos joelhos dele. Ele olhou para ela por um longo minuto. Ele não piscou. Meu pai sabe que eu estou aqui. Sienna cuspiu, tentando convocar a arrogância que a havia protegido toda a vida dela. Ele está ligando para o FBI, Dante. Você não pode me tocar. Eu não sou um dos seus ratos de rua. Dante inclinou a cabeça dele. Seu pai está atualmente muito ocupado, Sienna. Ele está tentando explicar ao IRS por que 3 milhões de dólares de dinheiro de cartel foram canalizados através das contas da campanha de reeleição dele. O rosto de Sienna ficou pálido. O quê? Você pensa que eu não sei? Dante perguntou, a voz dele terrivelmente suave. Você pensa que eu não observo todo mundo que entra na minha casa? Ele puxou um telefone do bolso dele. Não o telefone dele, o telefone descartável dela. Você foi desleixada, Dante disse, jogando o telefone no colo dela. Estava tão obcecada em destruir Amélia que você esqueceu a primeira regra desta vida. Nunca deixe um rastro de papel. Sienna olhou para o aparelho. Eu não fiz. Nós encontramos as mensagens para Thomas O'Malley. Dante interrompeu, a voz dele subindo apenas uma oitava. Você deu a ele as rotas de transporte. Você fez meu contador ser morto. Você vendeu minha família. E para quê? Dinheiro? Não, Sienna gritou, forçando contra as braçadeiras. Eu fiz isso por você. O'Malley prometeu que ele tomaria os territórios e então você não teria que ser casado com ela mais. Você perderia a aliança irlandesa e você seria livre. Livre para estar comigo. Dante olhou para ela com genuína confusão, que lentamente se transformou em nojo. Você vendeu meus homens para as mortes deles, para conseguir um encontro. Eu fiz isso porque eu te amo, Sienna guinchou. Ela é fraca, Dante. Ela é um rato. Você precisa de uma rainha. Olhe o que eu fiz. Eu quase a quebrei. Eu provei que ela não podia lidar com o seu mundo. Dante levantou-se lentamente. Ele caminhou até ela e se inclinou,
o rosto dele a polegadas do dela. Você está certa sobre uma coisa, Dante sussurrou. Amélia não é como você. Ela ficou na frente de um monstro para proteger uma pintura da minha mãe. Ela apanhou para proteger meu filho não nascido. Ela não quebrou, Siena. Ela suportou. Isso é força. O que você tem é doença, ele sinalizou para Rocco. Rocco entregou a ele um tablet. Eu vou ligar para seu pai agora, Dante disse. Eu quero que você ouça. Ele tocou a tela. A ligação conectou instantaneamente no viva-voz. Senador Mercer, Dante disse suavemente. Cavalo, a voz do senador ecoou. Se você tiver machucado minha filha, eu vou trazer toda a Guarda Nacional para cima do seu... Senador, Dante o interrompeu. Eu enviei um pacote para seu e-mail criptografado. Eu sugiro que você o abra antes de fazer qualquer ameaça. Houve um silêncio na linha. Então o som de teclas clicando. Então uma longa e pesada pausa. O que é isso? A voz do senador estava tremendo agora. Isso, Dante disse olhando morto nos olhos de Siena, é a prova do envolvimento da sua filha no assassinato de Arthur Banks. Também contém os registros de áudio dela conspirando com Thomas O'Malley para traficar narcóticos ilegais através do seu distrito. Se eu liberar isso para a imprensa, senador, você vai para a prisão, para a vida, e seu legado é cinzas. Papai, Siena choramingou. Papai, diga a ele para me soltar. No entanto, Dante continuou, ignorando-a. Eu sou um homem razoável. Eu vou enterrar esta evidência. Eu vou garantir que a auditoria do IRS desapareça. Mas há um preço. No meio, o senador disse instantaneamente. Siena ofegou. Papai? O preço é Siena, Dante disse friamente. Ela não é mais sua filha. Ela é um passivo. Você irá para a televisão amanhã e anunciará que, devido a um colapso mental grave e vício em drogas, você a internou em uma instalação de longo prazo na Suíça. Você irá desaprovar as ações dela. Você nunca irá procurá-la. Não! Siena gritou. Papai, não o ouça. Ele vai me matar. A linha estalou. O silêncio se estendeu por 10 segundos agonizantes. Siena prendeu a respiração, esperando que o pai dela a salvasse, esperando pelo poder do nome Mercer para protegê-la uma última vez. A instalação é segura? O senador perguntou silenciosamente. O mundo de Siena acabou. Ela caiu na cadeira, um som de pura devastação escapando da garganta dela. Muito segura, Dante disse. Ela nunca irá incomodá-lo novamente. Bem, o senador disse, faça o que você tem que fazer. A linha ficou muda. Dante jogou o telefone no chão de concreto e o esmagou sob o calcanhar dele. Siena estava soluçando agora, quebrada de uma forma que não tinha nada a ver com dor física. A ilusão havia sumido. Ela estava sozinha. Você vai me matar, ela sussurrou, olhando para ele com olhos opacos e mortos. Não, Dante disse abotoando o paletó dele. A morte é muito fácil, e eu prometi à minha esposa que eu limparia a bagunça. Ele se virou para Rocco. Leve-a para as docas. Coloque-a no cargueiro indo para Vladivostok. Ela pode pagar a dívida dela nos estaleiros. Sem passaporte, sem dinheiro, sem nome. Se ela alguma vez pisar em Chicago novamente, alimente-a para os cães. Dante, por favor! Siena implorou enquanto Rocco a puxava para cima, arrastando-a em direção à saída dos fundos. Por favor, apenas me mate. Não me envie para lá. Dante! Dante não olhou para trás. Ele caminhou para a chuva, os gritos da mulher que havia tentado destruir a vida dele desvanecendo atrás dele. Ele tinha um império para administrar, mas primeiro ele tinha uma esposa para pedir desculpas. A primeira coisa que Amelia sentiu foi calor. Era estranho. Por semanas ela havia estado fria, um frio profundo nos ossos que vinha do medo e do veneno de ação lenta no sangue dela. Mas agora ela sentiu pesadas, quentes cobertas e uma mão segurando a dela. Uma mão que parecia segura. Ela forçou os olhos dela abertos.
O quarto do hospital estava brilhante com a luz da manhã. Mia! A voz era áspera como cascalho e fumaça. Ela virou a cabeça dela. Dante estava lá. Ele parecia terrível. Os olhos dele estavam avermelhados, a barba por fazer dele estava grossa e ele ainda estava usando as roupas de ontem. Ele parecia que ele havia envelhecido 10 anos em uma noite. O pânico aumentou no peito dela. Ela tentou se sentar. A pintura. Eu não quis. Ei, ei! Dante moveu-se instantaneamente. As mãos dele gentilmente pressionando os ombros dela de volta ao colchão. Pare. Acabou. Você está segura. Amélia respirou pesadamente, os olhos dela varrendo o quarto. Onde está ela? Ela está voltando? Não, Dante disse. A voz dele dura com finalidade. Ela se foi, Amélia. Ela nunca irá machucar você novamente. Ela nunca irá pisar nesta cidade novamente. Eu juro pela minha vida. Amélia olhou para ele procurando pela mentira. Mas ela encontrou apenas uma honestidade crua e desesperada. Ela caiu para trás contra os travesseiros, a adrenalina diminuindo, deixando-a exausta. Então ela lembrou. A mão dela voou para o estômago dela. Lágrimas brotaram instantaneamente nos olhos dela. O bebê. Eu o perdi. Não perdi. Ela me chutou. Eu senti isso. A expressão de Dante desmoronou. Ele levantou-se e se inclinou sobre a cama, segurando o rosto dela com ambas as mãos, atento às contusões. Não, ele sussurrou ferozmente. Você não o perdeu. Ele ainda está lá. O médico disse que ele é um lutador, assim como a mãe dele. Amélia soltou um soluço, um som de puro e não adulterado alívio. Ele está bem. Ele está bem, Dante prometeu. Batimento cardíaco é forte. Você tem que descansar, Mia. Você tem que comer. Você está desnutrida. Ele puxou a cadeira para mais perto e sentou-se, recusando-se a soltar a mão dela. Ele enfiou a mão no bolso do paletó dele e puxou o caderno de esboços de couro preto. Amélia congelou, a respiração dela engasgou. Você leu isso? Eu li, Dante disse. Ele olhou para o livro, a vergonha colorindo as feições dele. Eu li cada palavra. Eu sinto muito. Amélia sussurrou, olhando para longe. Eu não deveria ter escrito aquelas coisas. Eu sei que você está ocupado. Eu sei que nosso casamento é um contrato. Pare, Dante interrompeu. Ele não gritou. O comando era absoluto. Ele respirou, lutando para encontrar as palavras. Dante Cavallo era um homem de ação, não de discursos. Mas por ela ele tentaria. O casamento era um contrato, Dante admitiu. No começo. Mas Amélia, você realmente pensa que eu não sabia? Ela olhou para ele. Saber o quê? Que você coloca manjericão fresco no meu travesseiro porque isso me ajuda a dormir. Que você aprendeu italiano apenas para que você pudesse falar com minha avó no telefone. Que você espera acordada todas as noites até ouvir meu carro na entrada da garagem. Apenas para ter certeza de que eu estou vivo. Amélia corou, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Eu pensei que você não notava. Eu noto tudo, Dante disse roucamente. Eu não sabia como lidar com isso. Eu vivi na escuridão toda da minha vida, Mia. Então você entrou com suas tintas e sua voz quieta. E isso me aterrorizou. Eu pensei que se eu chegasse muito perto, eu iria corromper você. Então eu me afastei. E porque eu me afastei, eu deixei aquela víbora entrar em nossa casa. Ele apertou a mão dela tão forte que os nós dos dedos dele ficaram brancos. Eu falhei com você, ele disse, a voz dele rachando. Eu quase fiz você ser morta. Eu não espero que você me perdoe, mas eu preciso que você saiba. Você não é um fardo. Você não é nada. Você é a única coisa boa que eu já fiz. Amélia olhou para este homem perigoso, poderoso, o rei de Chicago, desmoronando na frente dela. Ela viu a culpa que o estava comendo vivo. Ela lentamente puxou a mão dela do aperto dele. Dante estremeceu, esperando que ela o empurrasse para longe. Em vez disso, ela estendeu a mão e tocou a bochecha dele,
o polegar dela afastando uma lágrima perdida. Você veio para casa, ela sussurrou. Eu sempre voltarei para casa, Dante jurou. Ele virou o rosto dele em uma palma, beijando o centro da mão dela. Eu vou compensar você, Mia, cada dia. Eu vou passar o resto da minha vida ganhando o direito de ser seu marido. A porta abriu e o Dr. Bennet entrou, segurando uma prancheta. Ele fez uma pausa, vendo a intimidade do momento, mas Dante o acenou para entrar. Senhor e senhora Cavallo, Bennet disse gentilmente. Como nós estamos nos sentindo? Cansada, Amélia disse, a voz dela mais forte agora. Isso é de se esperar, Bennet disse. Nós começamos você em um protocolo de desintoxicação para limpar o digitálicos do seu sistema. Levará algumas semanas para sua força retornar totalmente. Mas o ultrassom desta manhã parece promissor. A placenta está curando. Ele entregou a Dante uma pequena, granulada foto em preto e branco. Dante olhou para ela. Era apenas um borrão de cinza e branco, mas para ele era uma obra-prima. Isso é... Dante apontou para uma pequena mancha. Essa é a mão, Bennet sorriu. Ele está acenando para você. Dante riu, uma risada genuína e sem fôlego. Ele mostrou a foto para Amélia. Ela traçou a imagem com o dedo dela, um sorriso rompendo as contusões no rosto dela. Nós temos muito trabalho a fazer, Dante disse olhando para sua esposa. A casa precisa ser renovada. Eu não vou deixar você voltar para aquele quarto. Nós vamos queimar a mobília. Vamos pintar as paredes. Você pode pintar o que você quiser nelas. Até o berçário? Amélia perguntou provocadoramente. Especialmente o berçário, Dante disse. Justamente então, a TV montada no canto do quarto, que havia estado tocando notícias silenciadas, exibiu uma manchete de última hora. Senador Mercer anuncia a retirada da filha da vida pública, citando problemas de saúde. Amélia olhou para a tela, então de volta para Dante. Ela não perguntou o que ele havia feito. Ela não queria saber os detalhes. Ela apenas sabia que o marido dela havia mantido a promessa dele. O monstro havia sumido. Eu quero ir para casa, Dante, Amélia disse suavemente. Ainda não, mas em breve. Assim que você puder andar, Dante prometeu. Eu vou carregar você daqui eu mesmo. Pela primeira vez em 6 meses, o medo no peito de Amélia desapareceu. Ela fechou os olhos, exausta, mas em paz, sabendo que o homem sentado na cadeira ao lado dela não estava indo a lugar nenhum. Mas fora das paredes do hospital, o mundo ainda estava girando. E enquanto Dante havia silenciado a ameaça imediata, o vácuo deixado pela execução de O'Malley e o escândalo Mercer estava prestes a atrair inimigos que eles nem sequer haviam considerado. O telefone de Dante zumbiu no bolso dele. Ele checou. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Você removeu o peão, mas o rei ainda está no tabuleiro. Cuidado com suas costas, Cavallo. Dante franziu a testa, os olhos dele estreitando. Ele olhou para sua esposa dormindo e seu filho não nascido na imagem do ultrassom. Ele guardou o telefone no bolso. Deixe-os vir. Ele tinha algo para lutar agora, e Deus ajude qualquer um que tentasse tirar isso dele. 3 semanas depois, a chuva havia parado. Chicago estava abafada sob uma onda de calor de agosto. Mas o ar dentro da propriedade Blackwood estava fresco, filtrado e limpo. A casa não cheirava mais a terebintina ou medo. Cheirava a serragem e tinta fresca. Dante havia mantido a promessa dele. Enquanto Amélia estava se recuperando em St. Jude-S, ele tinha uma equipe para despir a suíte master até os pilares. O carpete manchado de sangue havia sumido, substituído por carvalho quente, raspado à mão. As paredes, antes um marinho escuro e imponente, eram agora um branco macio e cremoso. Ele havia queimado a mobília, toda ela. Amélia estava de pé na porta, apoiada em uma bengala que ela não precisava mais realmente, mas que Dante insistiu que ela usasse. A mão dela descansava no estômago dela, onde um pequeno, firme inchaço estava finalmente começando a aparecer.
É diferente, ela sussurrou. Dante estava de pé atrás dela, as mãos dele pairando perto da cintura dela, pronto para pegá-la se ela sequer balançasse. Você odeia isso? Não, Amélia virou-se olhando para ele. Contusões haviam desvanecido para sombras amarelas fracas. Parece uma tela em branco. Os olhos de Dante suavizaram. Esse é o ponto. Nós começamos de novo. Sem fantasmas. Ele a guiou para o assento da janela, uma nova adição, empilhado alto com almofadas de veludo. Enquanto ela sentava, Dante ajoelhou-se diante dela, removendo os sapatos dela com uma reverência que fez o coração de Amélia gaguejar. Rocco está lá fora, Dante disse, a voz dele mudando para o modo de negócios, embora ele mantivesse os olhos nos tornozelos dela. Eu tenho que ir para a cidade apenas por 1 hora. Amélia enrijeceu. O medo era um reflexo agora. A mensagem de texto, a que você recebeu no hospital? Dante fez uma pausa. Ele não havia contado a ela sobre a ameaça, ou assim ele pensava. Ele olhou para cima, impressionado e ligeiramente aborrecido. Você estava acordada? Eu estava divagando, Amélia disse. Eu ouvi você dizer a Rocco para aumentar o perímetro. Quem é Dante? Dante suspirou, sentado de volta nos calcanhares dele. Ele pegou as mãos dela. É a ponta solta. Siena era um peão, Mia. Mas peões não se movem sozinhos. Alguém deu a ela a confiança para me trair. Alguém prometeu a ela proteção. Quem? Meu tio, Dante disse, as palavras com gosto de cinzas. Salvio. O homem que administrava a família enquanto eu era um menino. Ele não gostou que eu me casei com uma garota irlandesa. Ele queria a conexão Mercer para solidificar sua posição política. Ele era quem alimentava os delírios de Siena. O aperto de Amélia apertou nas mãos dele. O que você vai fazer? Dante levantou-se, ajustando os punhos dele. O predador estava de volta, mascarando o marido. Tio Salvio está almoçando no Obsidian hoje. Eu vou me juntar a ele. Eu preciso que você fique aqui. Pinte, descanse. Coma o almoço que Greta faz para você. Você pode fazer isso por mim? Amélia olhou para ele. Ela viu a escuridão nos olhos dele, o mal necessário que ele carregava, para que ela pudesse viver na luz. Volte para mim, ela disse ferozmente. Sempre. O Obsidian estava vazio, exceto por uma mesa no centro do quarto. Salvio Cavalo, um homem de 60 com cabelo prateado e um sorriso que não alcançava os olhos dele, estava cortando um bife. Ele não olhou para cima quando as portas abriram. Ele não olhou para cima quando os guardas na porta desapareceram, substituídos por Rocco e sua equipe. Dante puxou a cadeira oposta ao tio dele e sentou-se. Júnior, Salvio disse mastigando lentamente. Você parece cansado. Vida doméstica te desgastando. Você a usou, Dante disse. Sem amenidades, sem preâmbulo. Você usou uma mulher mentalmente instável para tentar matar minha esposa e seu próprio sobrinho neto. Salvio limpou a boca dele com um guardanapo de linho. Ele riu. Eu usei uma ferramenta, Dante. Siena era ambiciosa. Você estava distraído. A família precisa de força, não de sentimentalismo. Aquela garota irlandesa te deixa mole. Mole, Dante repetiu. Ele enfiou a mão no paletó dele. Os guarda-costas de Salvio ficaram tensos, alcançando os coldres deles. Calma, Dante disse. Ele puxou um pedaço de papel dobrado e o deslizou pela mesa. Salvio franziu a testa. Ele o pegou. Era um recibo de transferência bancária. O que é isso? Isso, Dante disse, inclinando-se para a frente. É uma transferência de $5 milhões da sua conta pessoal nas Ilhas Cayman para a facção errática de O'Malley. Você não apenas apoiou Siena. Você financiou o inimigo. Você cometeu traição, Salvio. O rosto de Salvio ficou cinza. Foi um investimento estratégico para agitar as coisas, para te lembrar quem realmente detém o poder. Poder não é financiar ratos, Dante disse, a voz dele caindo para um sussurro. Poder é lealdade. Você não tem nenhuma.
Dante levantou-se. Eu não vou matar você, tio. Salvio soltou um fôlego que ele havia estado segurando. Garoto esperto. A comissão não permitiria isso. Eu sou um homem feito da velha guarda. Eu não vou matar você, Dante corrigiu, caminhando em direção à porta. Porque você já está morto. Salvio pareceu confuso. O quê? Dante parou e olhou para trás. Eu enviei aquele recibo para a comissão 10 minutos atrás. Eles não gostam quando membros financiam rivais irlandeses, esperando por você no escritório dos fundos. Os olhos de Salvio se arregalaram em horror. Ele se apressou para se levantar, mas Rocco entrou em seu caminho, uma parede de músculo e pedra. Adeus, tio, Dante disse. Ele saiu do clube. Ele não olhou para trás quando o único, abafado tiro ecoou pelas pesadas portas de Mogno. 6 meses depois, a neve estava caindo em Chicago, cobrindo a cidade em um cobertor de branco. Dentro da propriedade Blackwood, um fogo estava estalando na biblioteca. Dante sentou-se na poltrona de couro, um copo de uísque intocado na mesa ao lado dele. Ele não estava bebendo, ele estava observando. No tapete em frente ao fogo, Amélia estava sentada com um embrulho dormindo nos braços dela. Leo Dante Cavallo tinha 2 semanas de idade. Ele tinha o cabelo escuro do pai dele e o queixo da mãe dele. Ele era minúsculo, perfeito e completamente inconsciente de que ele era o herdeiro de um império criminoso. Amélia olhou para cima, pegando Dante olhando. Ela sorriu, cansada, mas radiante. Ele está finalmente dormindo. Você pode respirar agora. Dante riu, deslizando da cadeira para sentar no tapete ao lado deles. Ele estendeu a mão, passando um dedo gentilmente pela bochecha macia do bebê. Eu estou aterrorizado que eu vou quebrá-lo. Você não vai, Amélia sussurrou. Ela encostou a cabeça dela no ombro de Dante. Você é um bom pai. Dante. Dante envolveu o braço dele ao redor dela, puxando a família dele para perto. A casa estava quieta. As ameaças haviam sumido. Siena era um fantasma em um estaleiro russo. Salvia era uma memória. Os O'Malley's estavam espalhados. Eu tenho algo para você, Amélia disse suavemente. Eu te disse, sem presentes. Você me deu um filho. Apenas olhe. Ela assentiu em direção ao cavalete que havia sido montado no canto do quarto, coberto por um pano de seda. Dante levantou-se. Ele caminhou até o cavalete. Ele hesitou, e lembrando a última pintura, a que ela havia quase morrido para proteger. Ele puxou o pano. Não era um retrato da mãe dele, não era uma paisagem, era uma pintura dele. Mas não o Dom, não o reino terno. Era Dante como Amélia o via. Ele estava sentado no jardim, camisa desabotoada, lendo um livro, com um leve, raro sorriso nos lábios dele. As cores eram quentes, dourados, marrons, verdes suaves. Era uma pintura de um homem em paz. É assim que eu vejo você, Amélia disse do chão. Não como o chefe, apenas Dante. Dante olhou para a pintura, então de volta para sua esposa e filho. Pela primeira vez na vida dele, o silêncio na cabeça dele não era pesado. Era pacífico. Ele caminhou de volta para eles, ajoelhando-se e beijando Amélia profundamente. Obrigado, ele sussurrou contra os lábios dela, por me trazer para casa. Amélia sorriu, descansando a mão dela na bochecha dele. Bem-vindo à casa, meu amor. Lá fora, a neve continuou a cair, enterrando o passado, deixando o mundo limpo e novo para a família Cavallo. E assim o rei não apenas salvou a rainha, ele a deixou salvá-lo. A história de Dante e Amélia nos lembra que mesmo em um mundo construído em poder e violência, a arma mais forte é o amor e a coragem para protegê-lo. Eles andaram através do fogo e saíram com uma família. Eu espero que você tenha gostado desta montanha-russa de emoção, traição e redenção. Se esta história te moveu, ou se você apenas amou ver Dante obter sua vingança, por favor dê a este vídeo um polegar para cima e compartilhe-o com um amigo que ama um bom drama romântico. E não se esqueça de se inscrever e clicar naquele ícone de sino.
Eu tenho uma nova história chegando na próxima semana sobre um bilionário que contrata uma guarda-costas apenas para perceber que ela é quem está o protegendo. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.